Olá, eu sou a irmã Martina e esse é o quarto episódio da nossa série sobre cardeais do século XX. Nós falávamos de um cardeal brasileiro, de um cardeal alemão, e hoje eu queria trazer para vocês a figura de um dos maiores cardeais do século XX, inclusive no seu país, na Polônia, chamado Cardeal do Milênio, que é o cardeal Stefan Wyszynski. Muitos de nós conhecem o cardeal Wyszynski através da história do Papa João Paulo II, porque o Papa João Paulo II era cardeal de Cracóvia, na Polônia, enquanto o cardeal Wyszynski, já antes dele, inclusive, era cardeal de Varsóvia, da capital da Polônia. E a relação deles era sempre uma relação, enfim, né, de pai e filho, inclusive há documentários muito detalhados sobre essa amizade dos dois, que são coisas realmente assim quase inacreditáveis, né, de bonitas e de fortes. Sobretudo quando o Papa então foi eleito sumo pontífice, né, e foi à Polônia visitar a Polônia e começou toda a história do fim do comunismo na Polônia. São histórias quase inacreditáveis se a gente não crê em Deus, né? O cardeal Wyszynski era um polonês, nasceu em 1901, numa cidade pequena na Polônia, família de classe média. A mãe morreu cedo. Ele tinha muitos irmãos, era uma pessoa assim, típica polonesa, muito social, muito dada, enfim, eu gostava de cantar, gostava de comida polonesa. Logo, também cedo, começou a sua vocação sacerdotal, entrou muito novo no seminário, com 23 anos foi ordenado, cedo ainda. E a sua grande missão, já como sacerdote, já como padre, foi sempre uma missão social. Inclusive os seus estudos sempre foram estudos não tanto ligados à teologia, ao direito canônico, mas à sociologia católica, né? A chamada doutrina social da igreja, o que é o trabalhador, o trabalho, né? Como a relação da igreja com a política, a relação da igreja, enfim, né? Com todos os problemas sociais da vida moderna. E ele logo se destacou, um homem inteligente, certamente, enfim, né, notas boas nos seus estudos, mas logo se destacou como um líder. Um líder não no sentido do cardeal von Galen, por exemplo, na Alemanha, de como uma pessoa, né, que é quase temida pela sua força, mas um líder, isso a gente vai ver muito espelhado no Papa João Paulo II depois, que era um discípulo dele, né? Um líder que é amado pela população. Ele é uma pessoa, a gente vê nas fotos, né? Ele brinca com as pessoas, ele abraça as pessoas, ele beija as pessoas, ele conhece as famílias, né? Ele é uma pessoa completamente dentro da sociedade e ele inclusive faz isso conscientemente. O que ele diz, né, é que um bispo nos nossos tempos, isso que o Papa Francisco repete, que nós vemos nos outros papas também, ele tem que conhecer o seu povo, ele não pode ser mais, né, um príncipe lá de certa forma isolado, que fazia até sentido em outras épocas, mas o bispo hoje tem que ser sobretudo um pai, ele tem que conhecer as suas pessoas e ser um pai para os seus enfim, né, sacerdotes, para o seu povo ali da sua diocese. E é isso que ele vai ser inicialmente como capelão, como pároco, ele logo é professor também, né? E ele já nesses, vamos dizer assim, círculos mais restritos, vai sempre ter essa atuação como sacerdote, mas os superiores reconhecem a sua capacidade, reconhecem sobretudo isso é típico dele, a gente vê no rosto dele, inclusive, né, essa seriedade na sua vocação. Ele é 100% sacerdote, 100% pai dessa população. Ele é uma pessoa, né, que tem o seu caminho claro diante de si, uma fidelidade a toda prova. Os seus superiores vão reconhecer isso. E ele vai então, né, ser feito o primeiro bispo de Lublin. Durante a Segunda Guerra Mundial, uma história muito bonita, inclusive, ele foi beatificado agora, em 2023, pelo Papa Francisco, junto com uma freira polonesa que era cega, era uma menina que ficou cega cedo na vida e em vez de, né, ela inclusive de uma família nobre, rica, mas ela dedicou a sua vida já cega ao trabalho social com cegos na Polônia. E ela, inclusive, acabou fundando uma congregação de freiras, da qual ela foi a superiora, mesmo cega, que aceitava irmãs cegas e que trabalhava pelos cegos, né? E ela
completamente reformou e modernizou todo o trabalho em favor das pessoas cegas na Polônia. E durante a Segunda Guerra Mundial, o padre Wyszynski, né, e essa freira, ela era mais velha que ele, se conheceram e ele ajudou muito a congregação dela, porque durante a guerra, imagina, né, a Polônia foi arrebentada na guerra, arrasada, tanto pela Alemanha nazista como pela Rússia comunista, dos dois lados a Polônia foi invadida, uma história de um sofrimento que a gente, né, quase não consegue acreditar, e ele foi então o sacerdote que ajudou essa freira já mais velha. O convento foi bombardeado, né, uma quantidade imensa de freiras morreram, e, enfim. E ele foi inclusive capelão também do movimento de resistência polonês aos nazistas durante o Levante de Varsóvia, por exemplo. São histórias que são, para a gente no Brasil, né, quase inimagináveis, de sofrimento, de coragem, enfim, né, morte de milhares de pessoas, de tortura, de campos de concentração e etc. Quando a guerra acabou, ele sobreviveu à guerra, ele logo, em 1948, logo depois da guerra, foi feito arcebispo aos 47 anos, e cardeal de Varsóvia, capital da Polônia, e portanto, né, o primado da Polônia, o chefe de toda, vamos dizer assim, a igreja polonesa. E esse papel é o papel que ele vai manter na vida até 1981, quando ele finalmente falece, já mais velho, de câncer, mas também até os últimos momentos ele ainda trabalhava pela igreja polonesa. E toda a sua concepção, todo o seu convencimento, vamos dizer assim, né, sobre o papel que ele tem que exercer, é justamente representar na sua pessoa não só a igreja polonesa, como de certa forma a sociedade polonesa. Os poloneses são até hoje muito católicos, naquela época, enfim, 98% da população polonesa era católica, e portanto com os nazistas presentes anteriormente durante a guerra, mas logo depois da guerra com os comunistas presentes na Polônia, a Polônia foi quase, né, entregue nas mãos dos comunistas pelos ingleses e americanos, saíram de um regime ditatorial para cair no outro, né, do qual só se libertaram com o Papa João Paulo II, em 1989, enfim, toda a história do Lech Wałęsa, do Sindicato de Solidariedade, etc. Ele foi o cardeal Wyszynski nesses 40 anos, vamos dizer assim, representação da resistência da sociedade polonesa à ditadura comunista, assim como ele tinha sido a ditadura nazista, mas ainda como padre, agora como cardeal arcebispo e primaz, enfim, né, da igreja polonesa. E a inteligência, a capacidade, a dedicação desse homem à sua missão. Tem um filme que saiu agora há pouco tempo, chama-se O Profeta, é um filme polonês, mostra muito bem isso. São realmente incríveis. Ele é uma pessoa que mantém, a partir da sua fé e a partir da fidelidade à sua vocação, uma autoridade moral tão grande. Foi preso, inclusive foi torturado, enfim, né? Passou por coisas que a gente sabe que essas pessoas passavam, jamais cedeu, jamais abaixou a cabeça, jamais entrou em compromissos, vamos dizer assim, né, morais e teológicos com o governo, e ele era tão respeitado pelo governo comunista na Polônia que justamente ele fez da Polônia o único país da Europa comunista na época na qual a igreja ainda tinha uma certa liberdade. As missas nunca foram proibidas, as ordens religiosas nunca foram fechadas, por mais que perseguidas, né, fossem, etc., por causa dele. O governo polonês tentou o que pôde com ele para intimidá-lo, para dobrá-lo, né, e ele sempre numa tranquilidade imensa, numa autoridade moral imensa, vamos dizer assim, quase sozinho, é a imagem que se tem, carregou nos ombros a igreja polonesa e a sociedade polonesa até o momento da sua libertação, que ele não viu ainda, ele morreu antes, né? Morreu em 1981, mas viu já a primeira visita do Papa João Paulo II à Polônia em 1979, que foi uma visita histórica. Enfim, a vida dele
tem, né, vários episódios muito interessantes, sobretudo como o governo polonês volta e meia tenta, né, dobrá-lo, e ele é muito educado, inclusive em muitas coisas coopera com o governo, nas coisas que são possíveis de se cooperar. Muita gente gostava dele, inclusive, no governo polonês, ele conversa com os comunistas, né, normalmente. Agora ele mantém na sua modéstia, na sua seriedade, essa força, que é um exemplo muito grande também para os nossos sacerdotes, para os nossos bispos, né, de como você, numa situação que não é uma guerra, que não é uma coisa que você sabe que vai acabar dali a 2, 3 anos, que é uma situação que ele provavelmente previa que não ia acabar na vida dele, né, assim como não acabou, como você mantém a sua força a partir, como ele dizia, né, da sua fé em Deus. É a minha fé em Deus, ele dizia, sobretudo, né, a sua enorme devoção a Nossa Senhora de Częstochowa, que é a grande devoção mariana da Polônia. É a minha fé em Deus que me permite manter a esperança, manter, enfim, né, a chama viva da esperança em meio a uma situação que eu não sei quando vai acabar e não sei, inclusive, como, né, o que eu posso fazer para terminar essa situação. Essa força, essa virtude da fortaleza, né, de não se deixar dobrar, mesmo que a gente não veja o que vai ser ali adiante, o que vai acontecer, o que vai sair desse nosso esforço. Ele, em 1966, talvez a coisa mais conhecida do seu ministério, ele promove uma novena de 9 anos, antes de 1966, para festejar o milênio da evangelização da Polônia. A Polônia tinha se tornado católica em 966, e claro, esse movimento dele é profundamente perseguido pelo governo comunista. O Papa Paulo VI, na época, queria inclusive vir à Polônia, foi proibido, o governo não permitiu que o Papa viesse à Polônia. E um dos grandes, enfim, né, coisas dessa novena, um dos grandes momentos dessa novena, era a imagem famosa, o quadro famoso de Nossa Senhora de Częstochowa, que é, né, uma Nossa Senhora medieval muito antiga, ia passando então de cidade em cidade em procissão. E o governo simplesmente rouba, enfim, né, os agentes do governo entram e roubam a imagem. E o que o cardeal faz, então, para evitar que essa procissão acontecesse, porque o governo tinha sempre medo dessas manifestações populares, né? E o que o cardeal faz, então, ele diz que, já que o governo, enfim, e diz muito claramente isso, né? Já que o governo roubou a nossa imagem, a gente leva só o quadro, vamos dizer assim, sem a imagem dentro, né? A imagem, a Nossa Senhora de Częstochowa é um quadro, não é uma estátua, é um quadro. E a imagem foi roubada, mas a gente leva a moldura do quadro. Então as procissões eram feitas só com a moldura, né? Sem o quadro dentro. E isso foi pior ainda, porque, claro, as pessoas aí, mesmo é que iam na procissão para mostrar a sua, enfim, né, revolta contra o governo, e ficava muito claro que tipo de governo era esse, que roubava, inclusive, a imagem de Nossa Senhora, né? Que medo esse governo tem. O cardeal dizia, né, o governo deve morrer de medo de Nossa Senhora para poder roubar a imagem de Nossa Senhora. Esse governo que se diz ateu, que não crê em Deus, né, que não crê absolutamente na Virgem Maria, tem tanto medo da Virgem Maria que eles têm que roubar a imagem dela porque eles têm medo dela. Então, no fim, foi muito pior para o governo, né? E as festas do milênio da Polônia em 1966 reuniram, enfim, milhões de pessoas pelas ruas, né? E sempre a partir da espiritualidade. Ele nunca faz um partido político, não fala politicamente. Toda a sua, enfim, né? Todo o famoso discurso que ele fez, a gente vê em vídeos isso, em Częstochowa, na época, é sempre um discurso religioso, piedoso. As pessoas estão rezando o terço, né? Existe a Santa Missa, as canções, ele gostava muito de cantar, canções polonesas, mas ali se sente claramente a força da verdade, da liberdade, em contra daquele governo que, né, precisa até roubar a figura de Nossa Senhora. Então é assim, ele na Polônia é tido, inclusive pelas pessoas que não são hoje em dia mais necessariamente muito religiosas, como um herói da história da Polônia. Ele foi quem carregou a Polônia nos seus ombros durante 30, 40 anos. E é muito bonito a gente ver também como Deus, né, recompensou esse homem, porque já na sua velhice, quando ele já estava pensando, né, que enfim ele ia acabar morrendo dali a pelo menos 5 anos, já estava um pouco doente, o que ia acontecer, como é que ia ficar o seu país, né? O que, meu Deus, todo o esforço da vida dele
que fruto ia dar, ele não ia ver o resultado de tudo isso, né? E ele tinha então, a Polônia só tem dois cardeais, o cardeal de Varsóvia e o cardeal de Cracóvia, e ele tinha então esse homem, né? Enfim, 15 anos mais novo do que ele, o cardeal Karol Wojtyła de Cracóvia, de quem ele gostava muito, eram grandes amigos. O governo polonês, inclusive, tentou tudo para separar os dois, para apresentar o mais velho como aquele conservador e o mais novo como uma pessoa moderna, e o nosso cardeal Wojtyła não permitiu isso, né? Tudo que o governo não permitia ao mais velho, ele também não fazia. Por exemplo, o governo não dava passaporte ao mais velho para visitar Roma, ele também não ia a Roma. Ou vinha alguma pessoa importante de um outro país e não visitava o cardeal de Varsóvia, ele também se retirava de Cracóvia para que essa pessoa não o visitasse também. Em tudo ele sempre se punha abaixo do primaz da igreja polonesa, para mostrar a unidade da igreja e a obediência da igreja, né? Sobretudo a Roma, enfim. Isso o cardeal Wojtyła fez de uma forma magnífica. Ele era um cardeal muito novo, na casa dos 40 anos, mas eles tinham essa relação de pai e filho. E ele pôde ver, então, o cardeal Wyszynski, em 1978, né, como esse seu quase filho, surpreendentemente, foi eleito o Papa João Paulo II. É um episódio histórico muito bonito, né? Os seus secretários contam como ele chorava, né? Enfim, de alegria. Ele não era um homem emotivo, era um homem muito sério, de vida muito dura, né? Mas como as lágrimas realmente desciam no seu rosto pelo presente que ele diz, né, que Deus me deu no final da vida. Esse seu filho se faz agora Papa e, portanto, né, sabe perfeitamente da situação da igreja na Polônia, e ele ainda viveu, foi o grande presente de Deus a ele, né, a primeira visita do Papa João Paulo II à Polônia, em junho de 1979, uma visita que durou 9 dias, e que mais ou menos contou com a presença de 1/3 da população polonesa. Se calculam 20 milhões de pessoas em variadas cidades, né? Vieram às ruas ver o Papa João Paulo II. O governo comunista tentou tudo para evitar que as pessoas viessem. Havia um medo muito grande, porque o governo, né, botava a polícia na rua e atirava nessas pessoas, prendia, torturava. Mas as pessoas vieram à rua, a gente tem vídeos disso, né? E o Papa João Paulo II também, sempre falando a partir enfim, né, da sua posição como pontífice, sempre falando espiritualmente da liberdade, da verdade. Mas essa visita mudou a história da Polônia. A partir daí começou o Sindicato Solidariedade e, como, né, várias pessoas dizem, da Polônia da época, a gente se deu conta de que o governo, na verdade, não valia mais nada, né? A gente se deu conta de que, no fundo, a sociedade, liderada por esses dois enormes homens, pais para nós, era muito mais forte do que o governo, e a partir desse momento a gente não tinha mais medo, né? Como diz o Papa, primeiras palavras do Papa João Paulo II, no seu discurso, né, na primeira missa como Papa em Roma, foram: não tenhais medo, abrir as portas a Cristo. E isso os poloneses entenderam para si, né? Entenderam para eles, e o Papa repetiu isso várias vezes. E aí é muito bonito ver nos vídeos, né, o Papa falando, e assim de trás dele, numa posição modesta, menor, a figura desse grande cardeal que tinha sido um pai para ele, né? Inclusive, muito bonito a foto também, quando o Papa, nessa primeira missa, como pontífice, os cardeais vêm prestar homenagem ao Papa, né? E eles se ajoelham e beijam a mão do Papa, cada cardeal. E quando o cardeal Wyszynski vai chegando, o Papa João Paulo II, ele mesmo se levanta e ele mesmo beija a mão do cardeal. E claro, o cardeal faz assim, né? O senhor não pode fazer isso. Ele beija o cardeal no rosto. Muito bonita essa cena, a gente tem vídeo hoje, né? Os poloneses contam que a gente, nossa, parecia que o mundo estava virando, né? E a gente chorava muito de ver isso. São dois grandes santos, um já canonizado, o outro beatificado. Enfim, mas essa fidelidade, essa força, um homem modesto, simples, né, que não fazia coisas extraordinárias, foi preso, sofreu o que se pode sofrer, mas carregou a igreja da Polônia nos seus ombros, até que Deus, então, né, simplesmente fez um polonês papa, e ele não viveu mais. Ele morreu semanas depois do atentado do Papa, né? O Papa João Paulo II sofreu um atentado em Roma em 1981, atiraram nele, ele só não morreu, enfim, né? Por milagre, nem o assassino entende até hoje por que deu errado o tiro.
E o cardeal Wyszynski na época estava já doente e ele recebeu a notícia do atentado do Papa, né? E a irmã que foi falar com ele, lembra que ele falou: agora a gente reza só por ele, vamos rezar só por ele, não rezo mais por mim, nem inclusive pela Polônia, rezo por ele. E ele morreu, o Papa estava ainda no hospital, eles falaram no telefone, né? O Papa deu a ele a sua bênção e disse: cardeal, o senhor morre em paz, o que o senhor fez pela Polônia vai dar frutos, né? Deus não quer que o senhor veja isso, mas do céu o senhor vai ver isso. E de fato, 8 anos depois, a Polônia fez as suas primeiras eleições livres, né? E o comunismo, não só na Polônia, como em todos os países, inclusive na União Soviética, na Europa, enfim, foi derrubado e desapareceu. É um homem gigantesco, né, na história do seu país, é gigantesco na história da igreja, simplesmente também por não se deixar dobrar, não se deixar manipular e ser simplesmente fiel àquilo que Deus deu nas suas mãos. Vale a pena olhar filmes e documentários na internet sobre o cardeal Wyszynski, Stefan Wyszynski, porque realmente é um exemplo. Morreu outro dia, eu, né, me lembro ainda de ver essa figura na televisão, um grande santo da história da igreja. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.